Bom dia, meus amados irmãos. Hoje é dia 17, estou aqui no posto Madre Teresa. Aqui, ó, ali os carros passando, ali naquele sinal, ali, ó, bem ali naquele sinal é onde vai pro Carrefour, pra lá. E aqui eu tô no posto Madre Teresa. Aqui o posto aqui, a conveniência aqui, ó, tem de tudo, ó. Tudo que vocês quiserem. Umas moças bonitas aqui, olha pra cá, minha irmã. Moça bonita trabalhando aí no posto, ó. Viu? As irmãs aqui, ó, olha. Vocês querem comer uma coxinha de qualidade, ó? Pode vir, ó. Olha, salgadinha aqui, ó, uma maravilha. A irmãzinha aqui também trabalhando, ó, no posto aqui, né? E uma maravilha. Vou fazer um videozinho aqui, postar na internet aqui, porque Deus me deu outra mensagem, então eu tenho que postar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vou postar mais uma mensagem. Acabei de tomar o meu cafezinho aqui, vou mais postar outra mensagem que Deus acabou de me dar aqui agora. Aqui. Diz aqui, ó. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: a unidade do corpo de Cristo. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente unidos e dóceis. Não, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros, com amor. Olha, irmão, será que nós, que se declaramos cristãos, nós que se declaramos evangélicos, protestantes, será que nós, essa nossa religião que a gente segue, será, meus irmãos, que nós vivemos em união? Será, irmão, que nós somos humildes? Será que nós somos dóceis? Será que nós somos pacientes? Será que nós suportamos uns aos outros? É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós seja dóceis, seja humildes, suporte uns aos outros, seja paciente. Será, irmão? Será que nós somos desse jeito? Ou será que as religiões vivem em guerra uma com as outras? Um querendo aparecer mais do que os outros. Será que do jeito que nós vemos as religiões, um discutindo com o outro, um querendo ser mais sábio do que o outro, um posta a imagem da pessoa acolá e diz isso daquela pessoa, daquilo. Ó, irmão, não é isso que a gente vê no corpo de Cristo. A gente vê uma confusão, um debate de pessoas que dizem que conhecem a palavra, mas está indo de contramão com Cristo. Agora, o que nós temos que combater aqui não é fulano, cicrano, bertano, aquela pessoa não. Nós temos que combater aqui a doutrina errada que fulano, cicrano, beltrano prega. É a doutrina, não é a pessoa. A pessoa pode ser um eleito de Deus, está pregando uma doutrina errada por falta de entendimento. Tá certo, meus amados? Então nós temos que estar em união, em comunhão uns com os outros. Cristo disse que um reino dividido, como ele poderá prosperar? Agora, quem anda na mentira tem que reconhecer que não está na verdade e dar o braço a torcer, e sair da mentira e andar na verdade. Tá certo, meus irmãos? Então, o versículo 3 diz assim, olha, diz que é para nós suportar uns aos outros
com amor. Ó, irmão, é com amor, não é com ódio não, não é com ira não. Entendeu, meu irmão? Não é defamando a imagem de A e de B não. Agora, o cara quando prega uma doutrina errada aqui, eu tenho que combater ele, eu tenho que chamar aquela doutrina que ele está pregando de doutrina falsa, de um falso profeta, de um mentiroso, quando a doutrina que ele prega é errada. Tá certo, meus amados? Aí diz aqui o 3, olha, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha, faça todo o esforço para conservar a unidade e o vínculo da paz. Olha, irmão, é para ter paz ou é para ter guerra? É para ter paz. Então, se os irmãos aí, as congregações andam aí em guerra uma com a outra, então não é o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é para ter paz um com os outros. Tá certo, meus irmãos? Se você vai numa denominação A, lá diz que é a verdade. Se você vai na denominação B, lá diz que é a verdade. Se você vai na C, lá diz que é a verdade. Quem é que está com a verdade, irmão? A verdade está aqui, olha, aqui está a verdade. Quem é o mensageiro que traz a verdade? É aquele que está em linha com a palavra. Se não está em linha com a palavra, então ele não está com a verdade. Se ele não prega como diz as Escrituras, está lá em João, no capítulo 15, versículo 16. Como você crê como diz as Escrituras? Ó, se disser como diz as Escrituras, é verdade. Se não diz, é falso. Tá certo, mesmo? Então, 4 aqui. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados em um só Espírito. Olha, irmão, aqui está dizendo que há um só corpo. Irmão, a igreja é dividida ou a igreja é uma igreja universal, que todas as igrejas eram para pregar uma mesma coisa? Então, a gente vê aí que não há um corpo só, há vários corpos, porque a A prega de um jeito, a B de outro, a C de outro, a D de outro, a E de outro, a F de outro. Então, nós estamos vendo aí um corpo dividido, nós não estamos vendo um corpo unido, porque todas essas letras que eu citei, A, B, C, D, E, F, que simboliza uma religião, cada uma prega diferente, e aonde você chega, lá cada um diz que lá é a verdade, e cada um prega de um jeito diferente, e diz que as outras é mentirosas. Então, estão em conflito, não estão em união, não estão em unidade, está em confusão. E o Deus de paz, não é o de guerra não, o de guerra são vários. Agora, o Deus de paz, ele é um só existe um Deus. Então, qual é o Deus que você está servindo? Eu sirvo o Deus Criador do céu e da terra, aquele que rege o universo, aquele que é dono do pão da vida, da palavra de Deus. E você, qual é o seu Deus? Qual é o pão que está lhe alimentando? Então aqui está dizendo que, olha, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados, e um só Espírito. Olha, é 2 Espíritos? Não, é um só. Então, todas as denominações, todas elas eram para ter o mesmo Espírito, o mesmo pensamento, pregado de um mesmo jeito, uma mesma coisa, uma mesma doutrina. Aí
cada um tem sua doutrina, está diferente, não está em linha com a palavra. O que está em linha com a palavra é o que eu estou mostrando aqui, é o que eu estou lendo aqui, narrando o texto para vocês que estão ouvindo aí. O 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ó, irmão, está dizendo aqui que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Ó, irmão, é para ter quantos senhor? Só um. Quem é? O Criador do céu e da terra. Uma só fé. Ó, irmão, o cara diz, não, mas eu tenho fé nisso aqui. Ó, irmão, é só uma. É uma para todos. A fé que eu tenho em Cristo, a fé que Ele me deu de eu crer nas Escrituras, é a mesma que Ele dá a você. Agora, você não se submete à doutrina de Cristo e você faz uma dentro da sua mente que você diz que é a de Cristo, mas não é. É a sua que você bolou aí na sua mente com seus pensamentos carnais. E você acha que você está servindo a Deus com a sua doutrina. Isso serve para qualquer ser humano que está escutando essa mensagem, como serve para as religiões aí, que diz que cada igreja tem a sua doutrina. Irmã, doutrina só existe uma, essa aqui, ó. A sã doutrina que Paulo pregou a Timóteo. Persevere na sã doutrina. A doutrina de Cristo, irmão, só existe uma. Não tem duas doutrinas. Não tem duas doutrinas. Então, meu irmão, essa é a doutrina de Cristo. Não existe duas doutrinas. Só existe uma. Só existe um Cristo. Só existe uma fé. E aqui está dizendo que só existe um batismo. Agora, quando você chega nas igrejas, você já foi batizado no catolicismo. Você vem de lá. Lá teve um batismo. Você chega na evangélica. Lá tem outro. Você sai daquela evangélica, vai para outra evangélica. Aí o cabo lá é outro batismo. Aí você vai numa outra. Lá é outro batismo. Irmão, são quantos batismos? É um batismo? Ou é mais de um? Agora, qual é o batismo verdadeiro da palavra de Deus, irmão? Qual é o batismo verdadeiro da palavra de Deus? Só existe um batismo. Então, irmão, se só existe um batismo, qual é o batismo verdadeiro que existe? Por quê? A gente, quando vem da católica, lá a gente é batizado, e ainda, muitas vezes, a gente é batizado com menos de 1 ano de idade. Agora eu pergunto a você, pai e mãe, que batizou o seu filho aí, com menos de 1 ano de idade, seu filho não sabia nem dizer nem papai nem mamãe, não sabia falar nada. Que pecado foi que ele cometeu para ele ser batizado, simbolizando o pecado? Me responde aí, você que está aí do outro lado. Porque sua criança se batizou menos de 1 ano, ele não sabe nem dizer nem papai nem mamãe. Então, qual foi o pecado que saiu da boca dele? Ou então, você que se diz ser crente e que anda com a Bíblia na mão e que diz que anda na verdade, às vezes você tem um filho, pediu esse filho a Deus, Deus concedeu ter esse filho, aí quando esse filho nasce, você vai fazer uma idolatria, apresentando esse filho a Deus. Irmã, pode Deus não conhecer aquilo que Ele lhe deu? Se lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, está dizendo que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, isso cabe em cabeça de alguém?
Você que é evangélico diz que o católico faz uma idolatria, batizando a criança. E você vai apresentar uma criança que Deus deu. Cabe isso é uma idolatria ou é uma feitiçaria? Me responda aí. Porque você poderia apresentar a criança aos irmãos da igreja que não conhecem o seu filho. Mas você pediu a Deus, Deus lhe deu. Como é que Deus vai dar uma coisa que ele não conhece, filho? E depois, como é que você, depois de muitos dias, você vai apresentar a Deus o que ele lhe deu? Isso cabe em cabeça de ninguém, irmão? Ou vocês vivem numa idolatria, numa feitiçaria, numa mentira, numa hipocrisia religiosa? Agora, qual é o batismo da Bíblia? O batismo verdadeiro, aquele que devia pregar e o povo não prega. Romanos capítulo 6, versículo 3, olha aqui, olha. Ou vocês não sabem que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ó, irmão, nós fomos batizados em quê? Na morte de Jesus. É na morte que nós fomos batizados. Aquele feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário, aquele feito lá foi o batismo que ele fez em nós. Esse é o batismo verdadeiro. Então, irmão, todas as pessoas estão errado quando batiza alguém nas águas? Está, irmão. É a palavra aqui que fala, aqui está em linha, é a palavra que fala. Agora, olha aqui, antes da cruz, João Batista batizava as pessoas de maiores para arrependimento de pecado. Lá não está dizendo que ele batizava crianças. Os adultos iam até ele para ser batizados para arrependimento de pecado. Na Bíblia só teve João Batista, no Velho Testamento, que batizou isso. Para quê? Porque ele estava preparando o caminho do Cordeiro. Jesus precisava ser batizado? Não. Jesus não tinha pecado. O batismo de Jesus simbolizava o lavado do Cordeiro, porque o Cordeiro lá em Levítico está dizendo que tinha que ser lavado até as entranhas. Então, para fazer o sacrifício, precisava lavar o Cordeiro. Então, como Jesus era o Cordeiro, precisava fazer o sacrifício. Aquele cordeiro era dado em sacrifício pelo pecado do povo. Então Jesus estava dando o corpo dele em sacrifício daquele povo que estava em pecado, porque eu já nasci da cruz para cá, eu já nasci sem pecado. Agora, por falta de eu não conhecer a palavra de Deus, eu andava em transgressão, eu andava lá nos pecados da carne, lá em Gálatas. Por quê? Porque eu não conhecia. Mas ele disse que o Espírito está pronto e a carne é fraca. Então, meu irmão, o verdadeiro batismo está aqui em Romanos capítulo 6, versículo 3. E o 4, olha o que é que diz o 4 aqui, olha. O 4. Porquanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Olha, quer dizer que aqueles rituais da velha aliança já não era para ser mais praticado. Então, aquele batismo que João fazia já não era para fazer mais. Por quê? Porque agora nós estávamos em novidade de vida. O batismo agora não era mais nas águas, era na cruz de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Para vocês compreenderem aí, o batismo é na cruz. Da mesma forma que foram sepultados com ele, também fomos ressuscitados com ele, quando ele ressuscitou. Então, já se ressuscitou, perfeito. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como eu não conhecia isso aqui, andava em quê? Em transgressões da lei. Da lei de Moisés, não. Da graça.
As obras da carne. É a transgressão da graça. A lei de Deus. Tá certo, meus irmãos? Aí, meu irmão, nós estávamos aqui a um só batismo e a um só Senhor e a um só batismo, né? Então o 6, Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz aqui: há um só Deus e Pai de todos, e que é sobre todos, e por meio de todos, e em todos. Olha aí, irmão, o Deus que eu sirvo, ele tem que ser diferente do seu? Não. E como aí em cada denominação que você vai, o Deus lá é diferente. Está em linha com a palavra? Lembra que Jesus disse que antes dele, os que vieram antes dele, são todos mentirosos? São todos falsos profetas? Por quê? Porque não entrou lá em João 10, capítulo 10, do versículo 1, ele diz que o pastor não entrou pela porta das ovelhas. Então, se não entrou pela porta que é Jesus, se não vem pregando em linha com a palavra, ele subiu por onde? Por cima do muro. Ele não é pastor, ele é um falsário, porque não está em linha com a palavra. Ele é um ladrão e salteador. Ele só quer roubar o seu dinheiro, ele só quer lhe assaltar. Tá certo, meu irmão? Então tem que estar em linha com a palavra. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, Pai de todos, e que é sobre todos, e por meio de todos, e em todos. Ó, irmão, o único, ele é de todos, ele é em todos, ele é por todos. Então, essa religião que prega aí que cada um canto é diferente um do outro, não está em linha com a palavra. Não está em linha. Então é um falso profeta. Se não está em linha, não é verdadeiro. Então, ele diz aqui, o 7, olha. Quando Jesus diz aqui que ele está em todos, é porque, irmão, todo mundo tem o Espírito de Deus. Agora, nem todo mundo é guiado pelo Espírito. Nós vamos ver aqui na frente, olha. E cada um de nós foi concedido a graça, que é o Espírito, olha, a graça, na graça, que é o dom, olha. E cada um de nós foi dado a graça conforme a medida repartida por Cristo. Ele deu a cada um a medida exata da graça, que foi por meio de Cristo. Olha, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Quando ele subiu à glória, diz que ele levou muitos cativos. Irmão, ele levou todo mundo? Não, levou muitos que estavam no cativeiro, ele resgatou. Mas aqui a palavra de Deus dá a entender aqui na narração que ele não levou todo mundo. Diz que ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora, diz que ele levou cativeiro muitos prisioneiros. Olha, tinha muitos que estavam na prisão. De quê? Da falsa religião. Estava no cativeiro. Então ele levou muitos, não foi todos. E deu dons aos homens. Aí diz, olha, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra.
Significa aqui que antes de Jesus morrer, as pessoas que morriam ficavam presas num chamado seio de Abraão, quem morria com ele. Quem não morria ficava no Hades, que chama aí, diz que é Hades, né? Então, ele desceu às partes inferiores da terra, significa que o Hades, no original grego, é os túmulos, é onde a gente vai ser enterrado. Diz que ele foi às profundezas da terra e pregou aos espíritos. Então, muitos daqueles que estavam cativos, no cativeiro aqui, que estava na sepultura, ele pregou a eles, né? Olha, que significa ele subiu, olha, senão que também havia descido às partes das profundezas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ó, irmão, ele subiu ao alto a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para pastor, outros para profeta, outros para evangelista, outros para... Não. E ele designou uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ó, irmão, ele preparou apóstolo, ele preparou pastor, ele preparou profeta, ele preparou evangelista, ele preparou mestre. Para quê, irmão? Com o fim de preparar os santos. Ó, irmão, irmão, você é santo ou você é imundo? Porque quando você encontra um cristão, quando você encontra uma pessoa aí, você pergunta, ele diz que é. Irmão, eu sou o miserável, o pó da terra, o verme de Jacó, eu sou pecador. Irmão, realmente você não se encaixa aqui, porque a Bíblia diz que você é santo, que ele preparou tudo isso para os santos. Então, se você é pecador, então significa que você não é santo, porque Paulo vem dizendo que Cristo ele é ministro da verdade e não do pecado. Então, você anda em pecado, você vive praticando pecado, você ainda não é santo. Precisa você se encaixar aqui e acreditar que você é santo. Olha, santo para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Olha, irmão, então, ele preparou os santos, ele derramou isso nos santos, ele chamou essas pessoas para quê? Com o fim de preparar eles para o ministério do corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo, que é a igreja que somos nós, irmão. O fim é edificar você na verdade, não é na mentira não, é na santidade, não é no pecado não, meu irmão. Olha, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha, irmão, está vendo para que ele foi que escolheu tudo isso? Olha, até que todos alcancem a unidade da fé. Irmão, é essa fé que você não tem, e o conhecimento do Filho de Deus que você não tem ainda, irmão. Tudo isso ele fez, ele preparou você, ele santificou você, ele escolheu você, ele chamou você, ele batizou você na cruz do Calvário, ele santificou, ele justificou, tudo isso para que você conheça o pleno conhecimento do Filho de Deus, chegue à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Olha, meu irmão,
para que você seja um varão perfeito, irmão, para que você ande em perfeição, para que você ande em santidade, meu irmão, para que você, heresia não entre na sua mente. Por que eu disse que heresia não entra na minha mente, irmão? Porque eu estou sendo edificado, eu estou sendo instruído, eu estou conhecendo a plenitude de Cristo, eu estou conhecendo o conhecimento do Filho de Deus, eu estou tendo conhecimento do Filho de Deus. E foi para isso que Ele criou você. Vamos aqui para o... Nós lemos 13, vamos aqui para o 14. Olha, o propósito é que não sejamos mais como criança, levado de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogado para cá e para lá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza dos homens, que introduz o erro. Olha aí. Está vendo que Eva foi enganada pela astúcia do homem, que eu disse que eu ia trazer uma mensagem lá da serpente. Olha, Eva foi enganada. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse, olha, depois da minha partida, eu sei que no meio de vós entrarão lobos devoradores, e eu receio que, como ele está falando isso, lobos devoradores, ele fala lá em Atos, mas em Corinto ele está dizendo, depois da minha partida, eu receio que, como a serpente enganou Eva, no meio de vocês vão levantar mestres, doutores da lei, que vão enganar vocês. Olha aqui, irmão. Então, Cristo fez tudo isso para preparar vocês, para que vocês não fossem enganados. Olha. O propósito é que não sejamos mais como criança. Olha, irmão, menino, você engana ele com qualquer coisa, irmão. E os crentes aí, irmão, estão sendo enganados por vento de doutrina, meus amados. Não se engane, irmão, confira se está em linha. Olha, levado de um lado para outro, pelas ondas, nem jogado para lá e para cá, por todo vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homem que induz ao erro. Ó, irmão, esses ventos de doutrina que vocês estão sendo jogados para lá e para cá, eles levam você à verdade ou está levando você ao erro? Está levando você ao erro, meu irmão. Agora, pelo que, irmão? Pela astúcia, pela hipocrisia dos homens, irmão, que está induzindo vocês ao erro, pela esperteza. O que eles querem trazer lá não é trazer você ao conhecimento do Filho de Deus, mas é enganar vocês para poder. Enquanto o gado, a vaquinha está presa no curral, ela dá leite, dá mane. Enquanto a vaquinha não tem conhecimento, ela dá o leite. Meu pai, ele tirava leite de gado, e lá no interior, às vezes a vaca esconde o leite. Então papai botava o bezerro para mamar, a vaca soltava. Quando papai chiqueirava na perna, a vaca não dava o leite. Sabe o que papai fazia? Chiqueirava o bezerro e soltava a vaca. Mais tarde papai tirava de novo. É assim que vocês estão nesses currais. É dessa mesma forma. A astúcia do homem, dizendo que você não tem Deus, dizendo que você tem que buscar a salvação, tudo que Cristo já fez, eles tentam fazer de novo. Então, já não é pelo mérito de Cristo, é pelo mérito de vocês. Aí não está em linha com a palavra. Esse é o falso profeta. Está aqui, o 15, olha. Antes segui a verdade em amor, crescendo em tudo
aquele que é o cabeça, Cristo. Ó, irmão, quem é o cabeça? É Cristo. Quem é o pastor? É Cristo. Você está crescendo em quem, irmão? No conhecimento do Filho de Deus ou no conhecimento do homem? Você está indo na doutrina de Cristo, na sabedoria de Deus, que Ele é o conhecedor da sabedoria, ou você está indo na sabedoria dos homens, que está lá em 1 de Coríntios, que Deus pega o homem na sua própria astúcia, que a sabedoria, lá em Romanos, que a sabedoria do homem, para Deus é loucura. Qual é a sabedoria que você está recebendo aí? É do cabeça aqui de Cristo, ou é do cabeça aí da igreja onde você se congrega? Eu acho que a que você está recebendo aí não está em linha com a palavra, não. Mas aí é você, é com você, né? Você siga o que você quiser. Vai ter uma surpresa. Você vai ter uma surpresa. Porque se papai vier para você como um ladrão, na hora que você menos espera, aí você, andando numa doutrina errada, não está em luz, está nas... Vou nem dizer, né, meu irmão? Aqui, o cabeça é Cristo, olha. Dele, todo o corpo ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edificando-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, irmão, cresça o seu corpo, cresça bem ajustadinho, em linha com a palavra. Cresça ele na unidade pelo auxílio das juntas, crescendo o edifício, se edificando a si mesmo em amor, à medida que cada um realiza a sua função. Né, irmão? Vou deixar aqui a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Ó, irmão, uma reflexão aí. Isso aqui é que está em linha com a palavra. Confira na Bíblia se o que eu preguei é verdade ou é mentira. Se foi o Espírito ou se foi a carne. Se foi a carne, irmão, não receba. Mas se foi o Espírito de Deus que falou aí a você, aí você receba. Dê um joinha no canal para crescer, dê um glória a Deus, vamos dar, irmão, e vamos andar, irmão, em união, não em guerra não, ok, meu amado? Paz e graça, amém.